Dicas de boas práticas de UI de UX Design. Vamos lá. Utilize padrões familiares de UI. E o que isso significa? Significa que você tem que utilizar coisas que o usuário tenha familiaridade, que ele conheça. Procure ir por esse caminho. Tem esse exemplo aí do hambúrguer, né? Do ícone de hambúrguer. Quem não conhece esse ícone aí, né? Esse ícone que nós temos no menu. Você clica lá tipo, na verdade você nem clica, né? Você vê esses 3 tracinhos, você já sabe que é um menu ali. Hoje em dia nós já sabemos que trata-se de um menu. Então virou uma convenção, um padrão, e você pode fazer o uso disso para facilitar a vida do usuário, para facilitar a navegação. Mantenha clareza, diferencie o que é clicável, o que não é clicável, entre outras coisas. Por exemplo, tem um botão, ou melhor, tem um círculo aí, vermelho. Eu sei lá se isso é botão, sei lá se isso é um aviso falando para eu sair do site, sei lá se vai explodir, sei lá se é um antivírus. Não sei, sabe? Tem até a sombra ali, ó, tá meio ruim ali de identificar, né? Não ajudou muito. Falhou o esquemorfismo aí. Então, seja claro, seja direto no seu layout. Tem um livro que é bem clássico de UX, que é o Não Me Faça Pensar, que ele fala basicamente sobre isso. Não faz o cara ficar martelando, tentando imaginar o que é. Ao menos que o site tenha esse objetivo de quebra-cabeça, ou a interface, né? Mas facilite aí a vida do cara, mostra para ele, deixa tudo às vistas, seja claro, direto. Guie o usuário. Aqui tem um exemplo de uma tela antiga aí. Desse daí é do Facebook. Mas que você pode perceber que ali em cima tem aquelas migalhas, aqueles caminhos de pão. Então, primeira etapa, ele já está indicando ali que você está na primeira etapa e a primeira etapa é encontrar os seus amigos. E com isso, conforme você vai colocando em avançar, ele vai indicando qual etapa você está e o que você tem que fazer. Um dos princípios aí do design de interface é justamente fazer isso daí. Deixar claro para o usuário o que ele pode fazer. Retorne com feedbacks e permita o usuário a errar. Tem muito usuário, por incrível que pareça, que às vezes o site dá erro, ele pensa que é culpa dele. Ele fica triste. Ele, pô, ele se sente um nada, assim. Eu já vi casos, tipo, do cara falar, pô, acessei aqui e eu não consegui, mas é porque eu sou burro mesmo. Eu, não, você não é burro não, cara. O layout que tá errado. Teve algum erro aí, teve algum ruído. Então, permita o usuário errar, né? E se ele errar, dê caminhos para ele voltar, dê sugestões, crie alternativas. Aqui tem um outro exemplo que aí é clássico, né, de formulário. Então, como que funciona? O cara digitou o e-mail errado, você fala lá, ó, seu e-mail tá errado, tá inválido. E aí você pode utilizar de recurso de cor, por exemplo, a cor vermelha, né? Se for ver psicologia das cores, pelo menos aqui no ocidente, sempre tem a ver com algo de alerta, de erro. Então você pode utilizar a cor vermelha, amarelo, colocar um ícone, um símbolo, coloca um texto descritivo e auxilia o cara. Mantenha uma consistência visual, utilize design patterns. Aí nesse caso, nesse exemplo, temos 3 layouts, né? E eles mantêm a mesma coerência visual, tanto em cima quanto embaixo. E essa coerência visual nós já vimos no guia de estilo. Sempre segue a mesma linguagem visual. O projeto de design ele mantém a coerência. Não é um botão de uma forma e o outro de outra forma. Um botão com cantos arredondados, aí você já vai para outra página, tem um botão totalmente quadrado, diferente. Não, se você começou com um botão arredondado, com a cor vermelha, que significa clicar, por exemplo, para obter um produto, na outra página, utiliza o mesmo padrão, né? Não confunde a cabeça do usuário e mantém ao mesmo tempo a identidade visual
do projeto. Otimize o seu conteúdo. Ninguém gosta de textão, né? A maioria das pessoas não gosta de textão. Então, assim, otimize o seu conteúdo também. Tem gente que exagera, né? Principalmente site portfólio. Começa a falar, eu tive um cachorrinho pingo, eu amava ele. Aí eu comecei a desenhar a pata do meu cachorro. Aí eu descobri que eu queria desenhar e depois eu fui na faculdade, não tinha faculdade de desenho. E aí eu não passei sei lá, na federal, eu fiz design em algum lugar aí. Então aí começa, sabe? Então, assim, seja sucinto, claro, simples, direto. Isso serve tanto para o layout quanto para o conteúdo. Portanto, coloque somente o que é realmente necessário. Evite os famosos encher linguiça, textão que só serve para o site só para fazer volume. E utiliza textão mesmo se o site for com esse fim, tipo blogs, portais de notícias, análise. Esses tipos de site tem textão mesmo, porque é o objetivo, tipo o meu blog. O artigo de tipografia tem 3.000 palavras, a gente não constrói artigos aqui com menos de 1.000 palavras. Dificilmente você verá um artigo com menos de 1.000 palavras, só se for algum antigo, assim, que a gente não revisou. E até por uma questão de estratégia. Então tem a ver. Blog, a pessoa já espera por aquilo. Agora um site institucional, um site de outro tipo, é mais jogo rápido. As pessoas passam os olhos por cima. Elas não querem ler toda aquela história. E por mais que às vezes, quando a gente está construindo um site, uma interface, a gente tem que dar uma florida no texto, tem que inventar algum texto para o cliente, que é normal, mas mesmo assim dá para puxar a cordinha e não exagerar. Cuide da performance do seu site ou do seu app, é mega importante. As pessoas saem do site se for pesado, se for difícil de carregar. Apesar da evolução da internet móvel, da evolução da internet que nós temos em casa, né? No Brasil, né? A gente tá bem atrás. Mas mesmo assim, cada vez mais está mais acessível, a velocidade está aumentando. Mas isso não significa que o seu site precisa ser mega pesado. Quanto mais rápido, melhor, inclusive por Google. Reduza o peso das imagens. Tem o site aí, esse TinyPNG. Você pode utilizar para comprimir as imagens. Sempre exporte para a web. Tente exportar as imagens no menor tamanho possível. Considere diminuir as requisições do site. Você pode comprimir os arquivos CSS, JS, HTML. Tem plugins se você utilizar o WordPress. Tem os gzip. Você pode compactá-los. Otimize seu código. E aí significa fazer um código legal, né? Não códigos, por exemplo, de page builder, né? A maioria são excessivos no código, né? Utilizam muitas coisas desnecessárias. Então, se você for fazer por si só, faz o código, procura fazer o máximo, procura fazer o melhor. Elimine o excesso de conteúdos e recursos. Então, o que pode ser retirado, que não vai interferir no fluxo, repensa, analisa. Talvez seja uma boa retirá-lo e vai ajudar na performance. Tem um bom serviço de hospedagem. Aí tem um monte de serviço de hospedagem. Sempre as pessoas me perguntam sobre serviço de hospedagem, né? A gente tem a parceria com a Hostnet. Você pode acessar o site aí do Chief of Design, você vai encontrar lá o link. Mas fique atento aí ao serviço de hospedagem. Monitore o seu site através de serviços aí, tipo tem o PageSpeed, tem esse GT Metrics, tem o Pingdown. Você pode dar uma conferida na velocidade do seu site. Entregue o que foi prometido. Vamos lá. Sem clickbait ou exagero de clickbait, né? Às vezes a gente precisa ser apelativo. Aqui no YouTube, às vezes eu sou um pouquinho apelativo, né? Todo youtuber precisa ser um pouquinho apelativo aqui. Porque é tanto vídeo, é tanta coisa que você tem que fazer você tem que fazer alguma coisa para se diferenciar. Mas tome cuidado com isso. Tome cuidado, não exagere. Use a hierarquia visual na interface.
Aí nós temos um exemplo, né? Tipo, leia primeiro isso e a fonte está maior, tá, tá com uma espessura maior, depois leia isso, depois em seguida continue por aqui. Dá para perceber a hierarquia através do peso, através do tamanho das fontes. Então você deve utilizar hierarquia visual nas suas interfaces. Ofereça flexibilização das tarefas. Aqui nós temos um formulário, o formulário do e-book de HTML e CSS. E esse formulário do e-book, você pode ver que tem dados pessoais, depois tem pagamento, depois tem obrigado, que quando você efetua a compra. Então, ao invés de colocar todo o formulário completo, porque o formulário assusta as pessoas, né? Você vê um formulário muito grande, você sai do site, o Hotmart aí decidiu por dividir por passo o formulário, e assim fica muito mais fácil. Você preenche o primeiro passo, depois vai para o segundo, vai concluindo a sua compra. Fale a língua do usuário, não somente através de texto, fale de forma visual também. Novamente, é o mesmo criador daquele site que nós vimos lá do app para kids, tal, do pintinho lá, do passarinho. Ele fala com o público dele, não somente com texto, mas fala de forma visual, através do design. Esse design é para criança, né? Tipo, não tem o que falar. Então, através do sistema visual da interface, você pode comunicar. Não somente ficar preso a imagens, a imagens eu digo tipo fotografia, a texto, corrido. Não, você pode comunicar através de todo o design que envolve o projeto. E já estamos acabando. Tenha empatia pelo usuário. Talvez ele não tenha o mesmo nível de conhecimento que você tem. Estude sobre o usuário. Não adianta você querer criar um site que você sabe mexer, mas o usuário não sabe mexer. Às vezes a gente comete esse erro. É preciso entender o usuário, ter empatia pelo usuário. O usuário não tem, na maioria dos casos, o mesmo conhecimento que você. E, finalizando, nós temos as 10 heurísticas de Nielsen, que é um especialista, né, da usabilidade, que aí fala de visibilidade, correspondência, liberdade. Essas 10 heurísticas, depois vocês podem dar uma pesquisada aí na internet, do Jacob Nielsen, que é tipo uma regrinha, assim, todo mundo utiliza e tem a ver realmente, né? Porque todo mundo utiliza que é ruim, não, mas ou que tipo, é moda, né? Não, isso daí tá há muitos anos e é importante, todas essas regras aí que ele cita, e muitas delas, algumas delas nós já falamos aqui. E tem os 10 princípios de um bom design de Dieter Hans, eu acho que é assim o nome desse designer alemão lá da Brau, que fala sobre o design, o que é um bom design. Um bom design é inovador, torna o produto útil, é estético, torna o produto compreensível, discreto. Um bom design é honesto, é durável, é amigo do meio ambiente, é mínimo. Tem essas 10 heurísticas, essas 10 regras, esses 10 princípios desse designer também lá no Chief of Design, tá bom? Repeti um aqui, né? Depois eu vou corrigir aqui, acabou repetindo, mas lá no Chief of Design tá certinho. Tem um artigo só sobre esses 10 princípios desse designer aí. E, para finalizar, faltou os widgets de wide design, né? Faltou falar sobre recursos tipo ícone, cor, tipografia, onde você baixa isso, onde você pode conseguir esse tipo de material para facilitar aí na construção, facilitar no trabalho de UI design no seu dia a dia. Ia ficar muito extenso o conteúdo aqui. Eu já fiz esse conteúdo em quase 1 hora, né? Suponhamos que eu conversei com vocês aí em 5 minutos no início lá, então deve ter dado 1 hora essa parte da apresentação. Se eu fosse colocar todos os recursos, ia ficar muito extenso. Eu tava colocando, aí eu parei, eu falei, não, pera aí, vamos fazer isso muito longo não, senão
A live vai virar à noite, sei lá. Então, vou deixar para a próxima live. Na próxima live, eu vou passar alguns recursos para vocês baixarem, acessarem os sites. Tem alguns sites de cor, de tipografia. Tem até tem um site que é goodui.org, por exemplo, que fala de algumas regrinhas de UI que você deve utilizar. Então, esse tipo de coisa, esses sites eu vou deixar para a próxima live da próxima semana, tá bom? Vou continuar falando sobre o UI, mas aí é mais sobre ferramenta mesmo, baixar ícone, ver trabalho de outros profissionais, se inspirar, paleta de cor, esse tipo de coisa. Se você quiser assistir essa live aí, também deixa um comentário aí da próxima semana, tá bom? E é isso, se você tiver dúvida, manda aí, que eu vou responder por mais alguns minutos. E até a próxima.